noite. Boa noite. DDC Repórter está no ar. Nessa edição, investigaremos as sociedades de consumo. Tudo começou com a Revolução Industrial. Desde então, a economia mundial está dependente do consumo em massa, do consumo em excesso. Chegamos ao ponto que os produtos que mais compramos são os que menos necessitamos. Veremos agora como tudo começou, Fátima, com a Revolução Industrial. Diferente do que muitos pensam, a Revolução Industrial não foi apenas um acontecimento momentâneo que alterou o modo de produção, e sim um processo que levou muitos e muitos anos para se concretizar e consolidar. A Revolução significou muito mais do que uma mera mudança, e suas consequências vão muito além das econômicas. Ela dividiu-se em dois momentos: a primeira Revolução Industrial, compreendida entre fins do século XVIII e a década de 1830, e a Segunda Revolução Industrial, ocorrida a partir de 1850. Para explicar o começo de toda essa história, ressaltar a tamanha importância dos fatos e quanto esse processo influenciou e continua influenciando nossa sociedade, principalmente em termos de consumo, enviamos um representante até a Inglaterra, país pioneiro da Revolução. Que a Inglaterra é um dos países mais desenvolvidos do mundo, isso não pode se negar. E durante as últimas décadas do século XVIII, a situação não era diferente. Então, para entendermos melhor essa importante transição, convidamos ao nosso programa dois especialistas sobre a evolução da indústria. O especialista Dr. Mestre Lancelot e a historiadora Doutora Mestre Ginevra Daguerreotipa. Bom dia, historiadores. Primeiramente, eu queria saber como foi o início desse processo. Bom, para começo de conversa, a Revolução Industrial começou na Inglaterra em 1760 e foi por motivos fáceis de serem entendidos. Houve um grande crescimento populacional na Inglaterra que fez com que as pessoas saíssem da zona rural e fossem para a zona urbana. Isso acarretou num grande número de mão de obra barata na Inglaterra. Junto com o desenvolvimento da máquina a vapor, foi um grande avanço para que ocorresse a Revolução Industrial na Inglaterra. E quais os motivos do pioneirismo inglês? É importante mencionar que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral, o que significa dizer que eles tinham o principal combustível para que máquinas e locomotivas a vapor funcionassem em abundância no seu território. Houve também a questão da burguesia inglesa, que tinha capital suficiente para abrir e financiar indústrias, comprar maquinário, contratar empregados. Uma outra questão importante são as terras comunais, que eram terras que se inseriam numa lógica medieval de utilização comunitária. Quando essas terras foram cercadas, isso representou uma ruptura do antigo sistema capitalista do antigo sistema feudal com as novas práticas capitalistas, em que pela primeira vez o senhor feudal deixava de ser apenas o detentor da posse daquelas terras para ser o seu real proprietário. Quando essas terras foram privatizadas, os camponeses, que tinham a cultura de se utilizar dessa terra para atividades como caça e extrativismo, não podiam mais fazer isso, e não conseguiam produzir o suficiente nos seus pequenos lotes de terra. Isso levou muitos deles a procurarem melhores condições de vida na cidade. E entender esse processo em que um camponês deixa de ser um camponês para se tornar um assalariado na cidade, nos ajuda a entender por que a Inglaterra saiu antes nessa corrida industrial. A indústria também influenciou no crescimento da população, certo? Sim. Em 1600, na Inglaterra, nós tínhamos 6 milhões de habitantes. Esse número cresceria até 9 milhões de habitantes, apenas um século depois. Quando a gente pensa no resto da Europa continental, esses números também são impressionantes. Na França, por exemplo, no começo do século XVIII, nós tínhamos 17 milhões de habitantes, número que cresceria para 25 milhões até o começo do século XIX. É claro que esse aumento de população representaria também um aumento de mercado consumidor, e isso nos ajuda a entender por que a Revolução Industrial aconteceu de forma tão rápida nesse contexto. Houve mudanças nas ideias, não é mesmo? Sim. No plano das ideias, a Revolução Industrial influenciou duas correntes principais. De um lado, nós temos o liberalismo econômico, baseado principalmente nas teses de economistas do século XVIII, principalmente Adam Smith. De outro lado, nós temos correntes que vinham de encontro a essa de liberalismo, as correntes socialistas. Elas atingem um ponto máximo em 1848, com a publicação do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Vocês podem me explicar como ocorreu a Revolução Industrial? Bom, esse é um ponto muito importante para entendermos a consolidação do sistema industrial, porque a partir de 1830, esse sistema industrial saiu da Inglaterra e se espalhou principalmente no noroeste europeu e no leste dos Estados Unidos. Sim.
É interessante a gente pensar comparando com o resto da Europa, né? No começo do século XIX, nós já tínhamos desenvolvimento industrial na França, e com o aumento da malha ferroviária pelo continente, essas indústrias iam se espalhar ainda mais. Em 1850, a Revolução Industrial chegava na Alemanha, e antes do fim do século XIX, nós teríamos indústrias na Itália e na Rússia. Nos Estados Unidos, esse desenvolvimento industrial chegou um pouco depois, na segunda metade do século XX. É interessante perceber que a palavra Revolução Industrial, na verdade, se refere a processos que ocorreram de formas diferentes em lugares diferentes, de acordo com a cultura e etc. O Japão é um exemplo desses contextos que fogem um pouco do padrão, porque a sua industrialização ocorreu de forma bem tardia, se for comparar com os Estados Unidos e com a Europa, quase nas últimas décadas do século XX. No Japão, esse processo teve por característica um forte apoio governamental. Financiar indústrias, financiar a iniciativa privada, produzir indústrias e vender indústrias foram algumas das políticas que o governo japonês adotou para incentivar esse processo. Dr. Lancelot, doutora Daguerre Ótipa, obrigado pela entrevista. Este é João. João nasceu em 1804 na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Essa cidade, muito famosa por ser residência de ricos e poderosos comerciantes de lã. Mas espere, não foi pela lã que João tirou seu sustento. Quando completou 19 anos, João mudou-se para Londres e lá iniciou sua carreira em uma das fábricas mais importantes do país. E hoje iremos bater um papo com esse ilustre operário que irá nos ensinar um pouco mais sobre as máquinas térmicas. Ilustre, até me sinto importante. Então, eu fico extremamente lisonjeado em compartilhar a minha história com os senhores. A minha ascensão dentro do processo fabril é algo de extrema importância para a história de Londres. Então, vocês não têm noção de como eu me senti no primeiro dia que eu coloquei os pés dentro da fábrica. Algo indescritível ocorreu dentro do meu peito. Uma variação de talpia ocorreu dentro do meu coração. Algo impressionante. E esse amor não parou por ali, não é mesmo? Não parou. Desde aquele dia, seu interesse pelas máquinas apenas cresceu. E hoje ele é técnico e especialista em máquinas a vapor. Isso mesmo, e concluí meu curso de MIT nas planícies americanas, algo muito longe de London, mas é legal também. Então, agora eu vou mostrar-lhes umas coisas muito legais do vapor. A água em estado gasoso é cabuloso. Vamos ver aqui. Então, sobre o experimento do vapor. Essa latinha aqui futuramente será uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica, vocês me perguntam? Máquina térmica é isso daqui, ó. Com 3 furos aqui, ó, 3 furos equidistantes na mesma altura, eu consigo transformar essa simples latinha em uma máquina térmica, ou seja, algo que transforma energia térmica, o calor, em energia mecânica, tá ligado? Vamos ver aqui. Primeiramente, nós precisamos do quê? Nós fazemos 3 furos, como eu já disse antes. 3 furos, preciso de óculos. Desvaziamos todo o conteúdo, toda a Coca-Cola e enchemos até 33,3334%, ou seja, 1/3 da capacidade desta latinha de 250,2 ml. E colocamos embaixo 6 velas. Para quê? Para esquentar e para começar a evaporar, entrar no ponto de ebulição da água, que é exatamente 100 graus, como vamos ver agora. Muito bacana, João. Esse processo é muito importante. Então, tanto para explicar a experiência quanto a história das máquinas a vapor, convidamos o renomado físico Robert Pavanelli, que irá participar da nossa entrevista. Boa tarde. Boa tarde. De boa? Quer entender fisicamente o processo que aconteceu? Tô aqui para isso. Então, o calor fornecido pelas velas, ao entrar em contato com a água, vai aumentar a temperatura delas. E ao atingir o ponto de ebulição, ela vai começar a ir para o estado de vapor. Entrando no estado de vapor, ela tende a se expandir. E ao se expandir, ela sai pelo orifício, fazendo com que a latinha gire. Nossa, eu achava que era tão simples. Você sabia também que em 1804, o ano que você nasceu, o Richard Trevithick, um engenheiro mecânico inglês, criou o primeiro veículo usando a máquina a vapor? Na moral? Aham. Caraca! E o americano Stanley, usando seu projeto, aprimorou e começou a usar ele em carros até meados do século XX. Mas não é aquele... Mas não era antes disso, aquele
John Watts, ele... Teus negros até que falam que não existiu tanta parada que ele inventou? Então, ele existiu, mas antes dele teve o Heron de Alexandria, que criou a Eolípile. Não conheço. Que é Então, ele criou um sistema que é um cilindro de bronze preenchido de água e com 2 canudinhos do lado. Em qual século? Faz tempo. Nossa, eu jurava que era o John Watts, mano. Pô, o cara fez nada, então. Não, pô, ele fez coisas, mas é depois. Ah, tá. Depois desse Heron, veio o Denis Papin, que é um francês e o primeiro projeto de máquina térmica foi feito por ele, mas ele não foi muito funcional. Com interesse industrial foi o Thomas Savery, que ele criou uma máquina que tinha o objetivo de tirar a água das minas de carvão. Pô, Watts, pô. Nossa, quebrou minha expectativa. Então, mas o Watt é importante, por quê? Porque ele procurou, na sua vida toda, melhorar a eficiência das máquinas a vapor. E nesses estudos ele conseguiu reduzir o consumo de energia em 3 vezes. E, além disso, ele adotou o cavalo-vapor como medida da potência necessária para elevar um corpo de 75 quilos em 1 metro em apenas 1 segundo. Caraca, bicho. Pô, é louco. Nada. Valeu. É nóis. Desde o século XVIII, a população vem aumentando exponencialmente. Apesar do grande boom populacional ser dos anos de 1950, Sandra, o crescimento se tornou significativo a partir dos anos de 1700. A indústria recém-formada foi a maior beneficiada com esse crescimento, que possibilitou o aumento da mão de obra disponível e do mercado consumidor, auxiliando, Evaristo, a consolidação do capitalismo como economia vigente. Esse notável crescimento vegetativo tinha de ser acompanhado de um aumento na produção de alimentos. Mas como, Sandra, se a maior parte das terras férteis estavam ocupadas? Era necessária uma revolução, a Revolução Verde. Toda revolução nasce a partir de uma necessidade. Como vimos anteriormente, a Revolução Industrial só aconteceu devido à necessidade de consumo. Em hábitos de produção agrícola, o equivalente à Revolução Industrial é a Revolução Verde. A Revolução Verde foi, basicamente, um conjunto de melhoramento nas técnicas de produção, constituindo melhor aproveitamento de terra e mais qualidade nos alimentos. E, consequentemente, mais lucro. Para entender a Revolução é interessante voltar para onde tudo começou. China, 3000 a.C. A soja surgiu aqui, mas ainda não era a soja que conhecemos. É a chamada soja selvagem. Mas logo foi domesticada por cientistas e começou a ser produzida. A soja era considerada um dos grãos sagrados da China antiga, juntamente com trigo, arroz, centeio e milho. Ocidente, século XIX e XX. Esse grão não recebeu grande reconhecimento do Ocidente até depois de 1920, quando os Estados Unidos começaram a comercializar tal produto. A soja chegou no Brasil aproximadamente em 1882, via Estados Unidos. Porém, só se desenvolveu de fato após testes de adaptação, em meados dos anos 50. A soja encontrou condições propícias para seu desenvolvimento no Rio Grande do Sul, devido ao clima e altitude favoráveis. A soja foi muito bem aceita, pois era preciso uma cultura para ser cultivada após o trigo do inverno. E nada melhor que a soja, que tinha melhor aproveitamento da terra. Foi em 1949 que o Brasil apareceu pela primeira vez em estatísticas mundiais como produtor de soja. Contudo, apenas em 1960 que a soja se tornou um produto importante para a economia brasileira, quando sua produção se multiplicou por 5. Brasil, atualidade. O Brasil é um país muito extenso, e as terras cultiváveis começaram a se esgotar e a serem insuficientes para alimentar a nação e o mundo. Para aumentar a produção sem desgastar o solo, foram tomadas certas medidas. Medidas essas que, sintetizadas, podem ser chamadas de Revolução Verde no Brasil. A palavra-chave para entender Revolução Verde é tecnologia. Conversemos agora com um agrônomo formado na Universidade de Nebraska-Lincoln, especializado em agricultura brasileira, Michael Orange. Bom, Dr. Michael, o que é Revolução Verde, afinal? Para entendermos, nada melhor que um exemplo, certo? A soja, depois de introduzida na economia brasileira, só era plantada no sul do Brasil, por causa do clima e altitude favoráveis. Porém, a demanda aumentou e as terras cultiváveis não. Por isso precisávamos de um novo conjunto de técnicas para conseguirmos plantar com mais eficiência e produzir em todo o Brasil, pois sabemos que o Brasil tem uma imensidão de terras cultiváveis. Então criamos a soja transgênica, modificando geneticamente sua semente. Assim conseguimos plantar até mesmo no Maranhão, lugar com clima quente e altitudes baixas. Esse é um exemplo da Revolução Verde no Brasil. A Revolução foi muito importante para a agricultura de modo geral. E nas cidades, como ela influenciou? Bom, tem consequências positivas e negativas. Por um lado, o comércio aumentou muito, pois os agricultores agora precisam comprar fertilizantes, insumos
e maquinário, como tratores, por exemplo. Por outro lado, o êxodo rural aumentou muito, pois os agricultores pequenos eles não conseguem competir com os grandes latifundiários, que são quem de fato consegue comprar esse pacote tecnológico. Então, mais ou menos como aconteceu na Revolução Industrial, os camponeses sem trabalho tiveram que ir para as cidades, causando um inchamento nelas, o que causa inúmeros problemas, como a favelização. Como a Revolução Verde alterou o processo de produção? Alterou bastante. Uma das últimas polêmicas da nossa produção é o uso de agrotóxicos. O agrotóxico foi desenvolvido inicialmente para poder matar as pragas que atacam a plantação. Porém, muitas vezes eles atacam mais do que somente essas pragas. Se utilizado de forma incorreta, ele penetra no solo, atingindo os lençóis freáticos, causando water pollution, poluindo a água. Assim, os agrotóxicos chegam na mesa do consumidor de qualquer maneira, ou pelos produtos agrícolas propriamente ditos, ou pelos animais da região contaminados pela água poluída. Obrigada, doutor. Com a Revolução Verde e o consequente aumento da produção, novas utilidades para essa grande quantidade de soja foram encontradas. Primeiro, a soja foi levada para a indústria. O grão é processado e pode ter 3 destinos: óleo, farinha ou farelo. O farelo pode virar ração, animal ou até antibióticos, devido ao seu valor proteico. A farinha de soja pode ser usada na composição de pães e massas para alimentação humana, além de ser utilizada na carne de soja. Por exemplo, também existe o leite de soja, o qual pessoas intolerantes à lactose podem consumir, sem restrições. Quanto ao óleo de soja, ele pode ser utilizado de 3 formas. A primeira, comestível. Ele é utilizado na produção de óleo de cozinha, margarina, etc. Também pode ser utilizado como lecitina, utilizado em produção têxtil e de cosméticos. O óleo de soja também é usado para fins não alimentícios, por exemplo, na produção de biodiesel, substituindo petróleo. Base dos fossil fuels, que liberam grande quantidade de CO2, favorecendo o global warming, ou aquecimento global. A produção de commodities, especialmente a soja, apesar de imprescindível para a humanidade, tem seus problemas. O primeiro, já citado, o uso de agrotóxicos. Depois, paramentação de terras para cultivo. A vegetação nativa tende a ser exterminada, é a chamada deforestation, ou desmatamento, que tem depilado áreas como a Amazônia e o Cerrado. Outros problemas são as threatened species, as espécies em extinção que morrem junto com a mata nativa, seu habitat natural. Todos esses problemas são impulsionados pela necessidade da raça humana de consumir, de obter lucro. O raciocínio é: quanto maior a produção, maior o lucro. Mais dinheiro para consumir, se pensarmos bem, tudo gira em torno do capital. A Revolução Verde não aconteceu simplesmente para melhorar a produção, mas para se obter mais dinheiro. Dinheiro esse que circula nas cidades, e que é o capital que será utilizado nas indústrias, cujos produtos são comprados. É um ciclo. Como vimos, a Era das Revoluções causou um grande impacto na nossa sociedade, transformando-a definitivamente. O modo de produção se alterou, as classes sociais foram definidas e o consumismo foi, mais do que nunca, incentivado. Porém, o meio ambiente foi fortemente abalado, talvez de maneiras irreversíveis. Buracos na camada de ozônio, florestas desmatadas, espécies ameaçadas, tudo isso consequência de uma ação antrópica que perdura há anos e que necessita de reparações imediatas. Fique agora com a nossa programação normal. Boa noite, Zeca. Boa noite, Glória.